O Léo, ele atuava em 2021 como engenheiro de aplicação, quando recebeu o convite para um novo desafio. Que desafio foi esse? Ser sócio de uma empresa chamada Operação Contábil. Hoje ele aplica a precisão da engenharia no suporte a micro empresas e também pequenas empresas e também para pessoas físicas. Na vida, o Leonardo, ele é o filho mais velho de quatro irmãos, casado com a Camila e pai orgulhoso de dois pets, o Bernardo e a Evita. Uma curiosidade sobre ele é que ele adora praticar esporte, mesmo aqueles esportes que é um pouco, algumas pessoas acham um pouco ruim, mas ele consegue ficar, ele, na verdade, ele não consegue ficar muito tempo sem se exercitar. Ele adora também aprender sempre algo diferente, algo novo. E uma frase muito interessante que ele carrega na sua vida é: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos no dia a dia. Então, com vocês agora na apresentação principal, Leonardo Vieira. Muito obrigado, Josué, por toda essa introdução. Bom, hoje eu vim trazer aqui um assunto que está em voga aí na mídia, né, que o pessoal está falando bastante e que com certeza impacta a vida de todos aqui, que é o imposto de renda. Mas antes, só para falar um pouquinho mais aqui do meu CPF, não, né? Então, isso aqui na esquerda é uma foto do meu casamento com a Camila, meus irmãos, meus pais, meu sogro, os meus cunhados também, meus dois pets, Bernardo e Vita. E como o Josué bem disse, né, eu sou uma pessoa, assim, talvez viciada um pouco em endorfina e consigo, pelo menos uma vez na semana, estar sempre me exercitando. Já estou há 77 semanas, tenho bastante orgulho de manter o corpo ativo para deixar a mente também mais saudável. Bom, falando um pouquinho aqui sobre o que é o imposto de renda, né? Bom, vocês provavelmente já sabem, mas é sempre bom reforçar para pessoas que talvez estejam embarcando agora ou pessoas que não tenham tanta familiaridade. O imposto de renda nada mais é do que um acerto de contas com o governo, né, entre as pessoas físicas e o governo, onde é levado em consideração a soma de todas as rendas e todos os pagamentos que as pessoas físicas realizam dentro do ano e se você tiver pago algo a mais, você tem um direito à restituição, enquanto se você tiver pago menos imposto do que você deveria, você precisa fazer a compensação nessa declaração, tá? As declarações anuais, elas são declarações de ajuste. Então, ela vai levar em consideração essa diferença, tanto o imposto pago a mais quanto o imposto pago a menos, e o governo vai te pagar uma restituição ou então vai cobrar de você esse imposto que ele recolheu a menos. E na nomenclatura do imposto de renda, é importante que vocês saibam que existe sempre um padrão, né? A gente fala que o imposto de renda desse ano é o de 2026, porque estamos no exercício de 2026, mas ele leva como base os dados gerados no ano de 2025. E quem precisa declarar o imposto de renda? Tem uma série de regras, né? Mas eu quis resumir aqui para vocês quais são as principais regras. As pessoas têm que levar em consideração, né, como um pilar a renda, claro, que se ela for uma renda tributável, ou seja, salários, prolabores e outras rendas tributáveis, como aluguéis superiores a 35.584, elas precisam entregar o imposto de renda. Rendimentos isentos, como lucros, dividendos, aplicações financeiras que são isentas. Então, mesmo se você tem uma poupança e ela rende mais do que esses R$ 200.000, você é obrigado a declarar. E ganho de capital quando você faz a compra e venda de imóveis, e também para pessoas, né, que trabalham ali no agronegócio e que têm ali, às vezes, propriedades e têm uma renda rural acima desse valor aqui. Mas existem outras regras aqui que são muito importantes. Eu vou destacar aqui para gente a posse de bens. Então, se você possui carros, motos, casas, apartamentos e qualquer outro, e contas bancárias também, né? Todos os ativos financeiros que você tem aplicados que sejam superiores a R$ 800.000, você precisa entregar. E como um destaque aqui sobre pessoas que têm movimentação ou moram no exterior, nós temos pessoas regressas ao Brasil
no ano de 2025, que também teriam que entregar o imposto de renda para esse ano. E uma observação muito importante, a isenção do imposto de renda, que a gente falou tanto ali no final do ano passado e também está em discussão agora esse ano, ela só é válida para a declaração de imposto de renda de 2027, referente aos dados de 2026. Para esse ano, ainda é válido o limite anterior. E hoje em dia as pessoas acreditam, né, tem uma crença popular de que entregar o imposto de renda virou uma coisa muito fácil. Por quê? Porque existe hoje uma declaração que o governo coloca, que é a declaração pré-preenchida. Mas qual que é o risco de você entregar por essa declaração pré-preenchida? Você tem muitos problemas com os dados ali presentes, né? Você depende com que as empresas entreguem os dados de forma correta e que o governo processe esses dados de forma correta, o que nem sempre acontece. Você tem também problemas com omissões de dados, alguns dados não aparecem direto na pré-preenchida, como recebimento de aluguéis, ganhos com ações, pensões alimentícias. Tem também informações de dependentes. A pré-preenchida ela puxa geralmente as suas informações como pessoa física, mas ela não puxa dos seus dependentes, dos seus filhos, de incapazes, né? Então você precisa ir atrás também dessas informações. E por último, nós temos as despesas dedutíveis que muitas vezes acabam sendo esquecidas. Isso porque ainda existe uma grande dificuldade de fazer uma sincronização das informações que são entregues pelas empresas com as informações que o governo puxa. Então, por exemplo, despesas com saúde, hoje já estão um pouco melhores, mas despesas com educação não aparecem de forma automática. Isso acaba gerando um grande risco de cair na malha fina. E também temos informações que não são assim tão simples de serem declaradas, né? Como compra e venda de bens, é sempre uma dificuldade de como declarar, o que colocar na descrição, quais os dados são obrigatórios e não obrigatórios. Para quem faz movimentações ali financeiras, tem ações, fundos de investimentos, pessoas que contraem dívidas, sejam aquelas dívidas não tão boas, né? Dívidas que você precisa para pagar as contas, mas também financiamentos para comprar casas e até mesmo pessoas que estão saindo do país. São todas informações que são complexas e que elas têm uma lógica que precisa ser respeitada na hora da entrega. Por isso, é muito importante contar com uma assessoria de imposto de renda. Então, para explicar um pouquinho o que nós fazemos aqui na operação contábil, nós fazemos desde a coleta de documentos e informações, né, fazendo toda a orientação para você entender o que que é usado e o que não é usado. Nós fazemos o preenchimento e fazemos toda a verificação da declaração. Nós não simplesmente preenchemos e entregando, nós fazemos também todo o processo de validação junto a uma assessoria jurídica especializada. Confrontamos os dados que o governo possui com os dados que você apresentou. Sempre levamos em consideração os dados que você possui, porque são documentos oficiais, tá? São dados que vão impedir com que você tenha qualquer tipo de problema e te damos mais tranquilidade também para que você consiga declarar sem ter nenhum tipo de problema. Essa é a grande importância de você contar com uma assessoria especializada para não ter dor de cabeça na hora de entregar o imposto de renda. Por isso eu deixo aqui os meus contatos, para quem tiver interesse, precisar ali de uma assessoria, fico à disposição de vocês. Perfeito, Léo. Também muito obrigado, tá? Gente, muito importante, tá? Cuidado com o leão. Então, se precisarem de assistência de ajuda, contem com o Léo e também o escritório dele. Léo, conta pra gente o porquê o BNI, meu amigo. Olha, eu falei um pouquinho, né, sobre a questão dos benefícios aqui, e eu acho que hoje uma grande vantagem de estar no BNI é realmente contar com essa rede de apoio. São empresários competentes nas suas áreas, que são especialistas naquilo que fazem, que eu consigo usar dos serviços e também conectar os meus clientes e a minha rede de contatos com esses profissionais.